Olá, colegas policiais civis. Está começando mais um CIDIPOI QAP. Esse programa que foi criado, produzido e idealizado para levar informação precisa e de qualidade e necessária, nesse caso, até você, meu colega policial civil. Hoje temos a presença de várias mulheres inteligentes e importantes aqui do nosso estado. A principal, e começando por ela, nossa diretora Elci Freire, diretora da Mulher e presidente da Comissão da Diversidade de Gênero da OAB. Seja bem-vinda, mas vou apresentar as meninas. Natália Peixoto, diretora de Gestão e Tecnologia da OAB, e Edâmara Araújo, presidente da Comissão Especial da Mulher da OAB. Sejam todas bem-vindas. Elci, por favor, faça as vezes. Muito obrigada, Palmeira. É sempre um prazer vir aqui para o CIDIPOI em QAP, já não é a primeira vez que a gente está aqui presente, para debater questões de gênero, não é verdade? E esse mês é um mês muito simbólico, que é o mês do Agosto Lilás, um mês de enfrentamento à violência contra a mulher. E aí, a gente pensando em fazer esse momento aqui, pensamos também em materiais para a Polícia Civil e para os nossos colegas policiais civis, né? E aí eu trouxe hoje essas duas amigas, que são companheiras de trabalho da OAB, são advogadas e estão envolvidas nessa temática. Então, estou muito feliz com a presença delas duas aqui, que nos atendeu assim muito prontamente. Nós que agradecemos, né, Natália? Estamos muito felizes de estar aqui. Meninas, vou falar meninas não, vou falar doutoras. Nós aqui desenvolvemos, como bem disse a Elci, vou até mostrar lá, é uma cartilha de orientação para o policial, né, que vai estar lá no campo de batalha, lá no primeiro momento de atendimento à mulher vítima de violência. Então, o termo vítima de violência, ele já é muito mais amplo do que vítima de violência doméstica, porque a violência contra a mulher, como temos aqui, né, novas, vamos dizer assim, modalidades, outras formas de violência, ela não se dá somente no campo da violência doméstica. Então, partindo disso, essa cartilha é uma cartilha orientativa e a gente vai abordar ela, e dentro dessa abordagem vai ter aqui várias possibilidades, né, de exemplos, situações corriqueiras e outras possibilidades, como está aqui a Natália Peixoto, que trouxe inclusive já uma modalidade que a gente vai abordar, que é uma modalidade moderna, né, violência virtual. A gente pensa que a violência só se dá no contato físico, na questão do convívio, mas não é, né, meninas? Então vamos começar aqui falando o seguinte: melhor do que você e ninguém, né? Eu não vou nem ficar aqui me arriscando. Eu quero aprender, vamos beber dessa água. Não é nem os casos de aumento, né? Porque a violência contra a mulher, ela tá aí no noticiário diariamente e é um crime pior do que o outro. Então a gente fica até sem jeito de querer tocar nesse tipo de assunto, mas como seria, vamos partir do princípio, como seria, na visão de vocês, mulheres que são atuantes nesse tema, a forma correta de atender uma mulher vítima de violência, principalmente no âmbito policial, que é o foco inicial desse nosso debate, né, nesse diálogo. Eu já inicio aqui parabenizando, né, a iniciativa da cartilha, e é essencial a gente levar para todos os segmentos, inclusive para o segmento policial, que é uma das portas de entrada de muitas mulheres que são vítimas de violência. E a gente fala da violência contra a mulher, não só a violência doméstica e familiar. Inclusive, essa mulher, ela sofre, porque ela sofre a violência em todos os segmentos, né? Não só nesse ambiente, ou em uma relação íntima de afeto, mas também em um ambiente político, um ambiente institucional, né? Um ambiente de trabalho. Então, até mesmo com desconhecido, no meio da rua, no ambiente virtual, e a atividade policial, ela tem, né, eu acho que um papel fundamental aí, porque ela recepciona essa mulher que está vulnerabilizada, fragilizada. Então, se aquele atendimento for um atendimento, eu até digo, se todo profissional que atende a mulher vítima de violência com a lente de gênero, fazer essa lente de gênero, então já passa a ter um atendimento mais especializado, humanizado, que é isso que acho que a mulher busca, né, quando está fragilizada e principalmente, né, em um ambiente que predominantemente é masculino, que é como um ambiente policial. Então, eu acho que
recepcionar essa mulher de maneira com empatia, com sensibilidade e, acima de tudo, com um olhar humano, eu acho que faz todo o diferencial. Maravilha. Complementando e também já agradecendo o convite mais uma vez, como a Dâmara falou, é essencial esse assunto e que bom a gente estar participando dessa rede, né? Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente precisa que todos esses atores estejam conectados. A advocacia, que estamos aqui representando também a Ordem dos Advogados, a polícia, né, e o judiciário. Então, assim, e pegando o gancho do que a Dâmara falou, eu acho que o principal conceito é o acolhimento, né, e além do acolhimento, o não julgamento. Porque nós somos profissionais, e eu falo também não só pelos policiais, né, eu falo toda a rede aqui. E às vezes a gente, como profissional, tem os nossos juízos de valores. E a gente escuta determinado assunto, determinado fato e tende a ter um julgamento interno de acordo com o que a gente vivenciou. E a gente precisa, quando atende uma vítima ou quando recebe um cliente, além do acolhimento, não ter um julgamento, né? E isso está totalmente interligado ao acolhimento. E, sem dúvidas algumas, apresentar para aquela pessoa quais são os direitos dela. Eu acho que é o primeiro passo, né? Isso, Elci. É isso. É importante, o Palmeira trouxe aqui a cartilha, né? É importante a gente pensar que aqui não é só um meio de informar o policial, não. Mas também é uma tentativa de uma padronização de um atendimento. Porque a gente aqui nessa cartilha, a gente trouxe a questão jurídica, né? E aí a gente sabe que nossos colegas estão muito bem informados sobre a lei. Sim. Todo mundo conhece muito, é uma lei que conseguiu uma expansão muito grande. Então as pessoas sabem da lei, sabem o que diz a lei. Mas a gente precisaria realmente de uma padronização, né? De um atendimento padronizado, né? Então partir daquele primeiro momento que aquela vítima chega na delegacia de polícia. Então isso eu acho que é um grande avanço dessa cartilha, é tentar fazer essa padronização, né? Então a gente aqui trouxe umas dicas de como se portar, como é que receber essa vítima. Muitas chegam na delegacia sozinhas. Então, é aquele primeiro contato. Então, o primeiro contato com o Estado, com a proteção do Estado, é através desse atendimento, né? Então, a gente tem algumas delegacias que têm parte especial para atendimento de mulher, como as salas de lares e as delegacias da mulher, mas também temos no interior do Estado delegacias distritais que não têm esse atendimento. Então, é o policial que está lá no momento que vai atendê-la. Então, eu acho que o ponto principal é entender esse primeiro momento. Entender que essa pessoa está numa delegacia de polícia porque ela já chegou lá num limite, né? É muito difícil uma mulher procurar o atendimento, tanto na advocacia como advogados, mas como na área de segurança, procurar no primeiro momento, na primeira ameaça, ou então na primeira forma de violência que ela percebe. É muito difícil ela procurar de uma primeira forma. Por quê? Porque se reconhece aquela questão de que foi um caso isolado, né? Foi só uma vez, não vai voltar a acontecer. Né? Só as chances. Exato. Porque a gente trata também daquela forma de dar chance, né? De dizer, não, isso aconteceu uma vez, mas não vai acontecer mais. Então, quando a mulher chega no ponto de estar numa delegacia de polícia, ela já passou aí por um processo longo. Então, acolher essa mulher, como as meninas falaram, a Dâmara e a Natália falaram, e sem julgamentos, né, isso é muito importante, porque também não é o nosso papel como policial, e eu falo também como policial porque sou policial aposentada, então não é o nosso papel julgar, nosso papel é receber, registrar aquela denúncia e aí dar os encaminhamentos que serão necessários e dar informações a essa mulher. Sim. Essa mulher precisa de algumas informações, né, e aí do que vai acontecer a partir do momento que eu estou fazendo esse registro de boletim de ocorrência. Então isso é uma questão muito importante. Acolher, escutar e informar. E essa questão que você trouxe aqui, as pessoas, inclusive os profissionais, tanto qualquer profissional, aqui como a gente está falando, o pessoal da segurança pública, é importante reconhecer que a mulher, quando ela chega
até a delegacia de polícia para denunciar, para requerer uma medida, nem sempre para fazer um boletim de ocorrência, mas para requerer uma medida protetiva, essa mulher, como você colocou aí perfeitamente, essa mulher ali, ela já vivenciou um ciclo de violência. Então, a gente precisa entender que quando a mulher chega lá, né, machucada, muitas vezes, e aí, vamos supor, numa situação física, aquela mulher, aquele ato, ele não pode ser visto de maneira isolada. Então, antes daquela mulher ser agredida fisicamente, ela vivenciou vários outros tipos de violência e quem sabe ela não conseguiu aí romper esse ciclo e só mesmo através de agressão que ela buscou ajuda na delegacia. Então, precisa entender, ter esse olhar atento para perceber que aquela violência, ela não é um ato isolado, né? Existe todo um ciclo e aquela mulher, ela precisa ser acolhida diante da vulnerabilidade que ela se encontra ali, mas que tenha certeza que ela já vinha passando. Tem um caso, Dâmara, bem semelhante assim do que você está falando, que aconteceu com uma cliente minha. Ela sofreu violência patrimonial, certo? Ela não estava conseguindo, ele era alcoólatra e ele, num caso que ele ficou bem embriagado, ele expulsou ela e o filho de casa. Não teve violência física, mas ela saiu sem nada. E aí ela voltou para casa da família, procurou um advogado e aí a primeira orientação foi para ela ir para a delegacia da mulher. Quando ela chegou na delegacia, tinha umas frases assim sobre violência, né? Que a gente pode encontrar numa cartilha, pode encontrar num site. E aí ela disse que quando começou a ler as frases, ela entendeu que ela sofria violência, porque até então ela não percebia Eu que estava sofrendo aquela violência. Eu estava aqui ouvindo atentamente vocês e quando ela fala assim, ela estava sofrendo violência patrimonial, que também está na cartilha, né? As principais formas de violência, porque como vocês já me orientaram e a gente está aqui para esclarecer e também beber do conhecimento, a violência patrimonial, ela existe. Aí a Elcio falou assim, nós temos policiais, graças a Deus, preparados, que tiveram curso, etc. Mas ainda assim, foi como acabou de falar a doutora Natália, que para identificar, você precisa ter essa sensibilidade, entendeu? Porque pode parecer algo somente voltado para a questão imobiliária mesmo, de trato entre eles ou coisa do tipo, mas não é. A partir do momento que você, no exemplo que trouxe, coloca uma mulher para fora de casa, sem nada, a gente já viu isso na prática em delegacia, e como também disse informalmente aqui antes do programa começar, a doutora Natália, às vezes, nas questões periféricas, foi assim que ela usou o termo, achei interessante, ela acaba sendo naturalizada, né? Porque a cultura que a gente vive, principalmente aqui no Nordeste, ela ainda, de alguma forma, permite essa continuidade, né? De achar que não faça isso, minha filha, né? Até as próprias mulheres mais antigas da família orientam de forma a perpetuar certas situações de violência contra a mulher, que a gente aqui, mais uma vez, orienta para que o policial também se atualize para... Não se trata nem de uma desconstrução, se trata de uma atualização comportamental, né? Então, nesse contexto, né, nós temos na cartilha, inclusive, para poder a gente dar continuidade, se a gente for tocar tópico a tópico aqui, a gente vai passar 2 dias e não acaba. Mas, assim, quando a gente fala do atendimento a essa mulher, o que é que, de imediato, a mulher policial ou o colega policial, né, a policial feminina, mas não importa, aquele que está no primeiro contato, deve fazer? Aí está aqui o primeiro questionamento que a gente na cartilha encontra. Ela está em segurança? Então, partindo disso, vem vários questionamentos, né? Como você falou, Elcio, ela veio muitas vezes sozinha. Ela está ali com medo, ela está às vezes correndo já para ela já escapou de uma fogueira. O cara correu atrás dela de faca, ela conseguiu fugir, foi bater na delegacia. Chega na delegacia e encontra o quê? Uma pessoa que tem que estar preparada. Com certeza. Se o policial, a policial não tiver atenta para conduzir ela para um ambiente reservado, né, conseguir colher dela toda aquela informação, você está segura? O agressor sabe que você está aqui?
Ele já lhe ameaçou outras vezes, ele já tentou lhe matar, na sua visão, o que é que ele fez? Você se sente à vontade para falar comigo? Porque esse é um tópico muito importante. A mulher acabou de sofrer ali uma violência, qual seja. Imagine só vocês mulheres vítimas de uma violência sexual, né? Numa situação que foi tentado um estupro, é o companheiro, mas é o companheiro. Mas ela não queria, ele bateu, ele forçou, ele fez. Então, chega lá na delegacia, não encontra uma policial mulher onde ela se sente à vontade. O policial tem que fazer o que na visão de vocês? Você se sente à vontade para falar comigo, que sou homem, você quer que eu lhe oriente, lhe encaminhe para outra pessoa? Todo esse tato de sensibilidade a gente está trazendo aqui para o colega policial, para que essa mulher, né, que está ali fragilizada, maltratada, né, com medo, ela consiga, enfim, né, de alguma forma reverter isso em acolhimento e em direito, né, se resguardar no direito tanto da saúde física quanto na saúde emocional e outras coisas, né? Quanto a esse atendimento, você fala o atendimento que é uma das formas de violência, que é a violência sexual, né? Quando essa mulher é vítima de violência sexual, existe aí também um protocolo específico para isso, né? Aí tem que ser identificado, né? E existe o Hospital da Mulher, aí a questão do corpo dela, se realmente naquele momento é o momento de fazer o registro do boletim de ocorrência, porque pode ser que seja o momento de um atendimento médico. Sim. Então, isso também é uma primeiramente, coisa né? Que se faz. Então, quando você fala assim, você está em segurança, você pode estar bem para falar agora, é isso. Se ela chegar realmente machucada, ela vai precisar passar por um ML que vai fazer aquele registro, né? Vai colher aquelas provas, mas também um atendimento médico. Às vezes tem essa necessidade, aí primeiro faz o atendimento dessa mulher. Deixa essa mulher em segurança. Pode ser que ela não esteja mais num ambiente que era inseguro para ela, mas que ela deixou filhos lá, por exemplo, né? Então, é outra questão. A senhora saiu de casa, ele está lhe ameaçando, ameaçou de morte, os seus filhos, tem filhos, deixou os filhos, veio com os filhos, então tem toda uma grama que vai depender muito do caso concreto, né? Daquele caso que está acontecendo no momento. Mas, assim, em questão da violência sexual, também saber se aquele é o momento dela fazer esse procedimento, ou se é o momento dela fazer um atendimento médico. Primeiramente, né, ter um atendimento médico. Precisa ver isso também. E precisa ter essa sensibilidade, né? Realmente, de não fazer esse atendimento num lugar aberto, público, tem que ser uma sala reservada, mesmo que não tenha sala lilás, mas que esse atendimento não seja feito ali no primeiro momento. Só também é essencial a gente ressaltar assim, que informar a mulher quais serão os procedimentos a serem adotados, porque muitas vezes a mulher chega lá, eu já recepcionei via comissão, muitas mulheres, doutora, eu vou denunciar, eu vou na delegacia, hoje mesmo eu atendi uma vítima, eu disse, você já fez o boletim de ocorrência, você já requeriu a medida protetiva, fez alguma coisa assim? Ela disse, não. Onde é que eu busco? Qual delegacia eu vou? Como é que eu faço? Então, assim, essa mulher, ela chega na delegacia cheia de dúvidas. Então, além de estar numa situação totalmente fragilizada, vulnerabilizada, ela precisa também entender o que é que vai acontecer a partir dali. Então, o policial chega e diz, olha, agora vai ser feito com a senhora, vamos lá, vou colher o seu depoimento, vai ser feito um boletim de ocorrência, no caso, dependendo do tipo de violência, vamos resguardar a integridade dos seus filhos, ou vamos encaminhar para um hospital da mulher para fazer os exames. Então, explicar para ela o passo a passo que vai acontecer, já vai dar um pouco mais para essa mulher um pouco de segurança. Então, é fundamental o policial trazer isso à tona também, além do que vocês já colocaram aí. E evitar essa peregrinação, porque às vezes acontece, né? A minha função aqui é só registrar o boletim de ocorrência. E a pessoa não sabe o próximo passo. E realmente, a Dâmara, faz toda a diferença você entender não só aquele procedimento específico, mas o que é que vai acontecer no pós. Por quê? Você evitando a peregrinação da vítima em várias instituições, a gente protege o que a gente estava conversando, que é a revitimização. É a pessoa passar por tudo aquilo de novo, porque não foi direcionado. Revivendo aquilo a cada atendimento. Correto, porque não sabia qual era o documento que precisava levar, para onde deveria ir primeiro, né? E aí o sofrimento ele é prolongado. A gente tem aqui também, é importante que a gente diga, seria ideal, a gente
gente está partindo de orientações. Estamos sempre tentando buscar, de alguma forma, alimentar o policial para ele ter essa sensibilidade, para ele ter um atendimento mais sob a lente, como você falou. Sob a lente de gênero. A lente de gênero. Eu adoro, é muito bom a gente captar esses detalhes, porque eu tô bebendo da água de vocês. Vocês vivem isso no dia a dia, e aí a gente passa, o colega que assistir aqui, ele vai... Quanto mais ele tiver esse contato, mais ele consegue aplicar no ambiente de trabalho. E aí, seria o ideal, né, partindo do ponto de vista ideal, é que realmente em cada cidade e município tivesse um centro de atendimento específico para a mulher. Não seria só uma delegacia, a verdade é essa. Sim, a rede de apoio, né? Seria toda uma rede, um assistente social, isso, tá entendendo? Psicólogo. Isso deveria ser um programa específico, né, de governo. Aí a gente está falando de um ideal, né, já. Mas o primeiro passo para que não haja essa revitimização, reviver todo esse processo de violência, né, o policial tem que tentar ao máximo, né, fomentar nela todas as orientações. Enfim, vamos avançar. Uma coisa simples, Palmeira, em relação a esse ponto que você está falando sobre a revitimização, no momento do depoimento, né, na hora que essa mulher está falando sobre essa violência que ela está vivendo, que é uma violência que mexe muito em muitas vertentes, como a gente já sabe, desde a física até a digital, até a vicária, que é com os filhos, enfim. Mas não vicária. Interromper. Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre a violência vicária, que é uma inovação, assim, porque a Lei Maria da Penha tem 20 anos, e nesses 20 anos ela evoluiu. Ela foi, ao longo do tempo, evoluindo e dando mais amplitude, mais proteção às mulheres. Então, temos algumas inovações aqui muito recentes, ainda desse ano. Mas em relação ao que eu estava falando, no momento que ele vai colher esse depoimento, é deixar a mulher falar. Sim. Porque o que acontece, às vezes, é uma interrupção. A mulher está narrando e a pessoa interrompe para fazer uma pergunta. E aí, ela recomeça aquela narrativa novamente. Aí, interrompe para fazer a pergunta. Então, isso é um procedimento que é simples, porque você deixa a pessoa dizer todo o histórico, tudo que ela quer dizer, e se ao final ficar alguma dúvida, aí sim você faz as perguntas, né? Então isso é uma coisa bem básica, bem simples, mas que faz toda a diferença. Por quê? Porque já é difícil falar sobre. E como você falou sobre a revitimização, essa mulher ela não vai falar só uma vez. Ela não vai ser isso. Eu vou chegar na delegacia, vou registrar um boletim de ocorrência e nunca mais eu vou falar sobre isso. Não é verdade. Ela vai falar inúmeras vezes. Se virar processo, ela vai falar no Ministério Público. Ela vai falar para o juiz durante a audiência. Então, é uma coisa que é uma violência que ela vai repetir, verbalizando essa violência que ela passou em muitos momentos. Ela vai contratar um advogado, ela vai contar a história do advogado. Então, ela vai narrar essa história muito. Então, essa é uma coisa bem simples que pode ser implantada em qualquer momento. Você chegou, vai falar, deixa a pessoa falar tudo, contar todo o fato, e aí ao final você faz algumas colocações de dúvida. Se tiver dúvida, também se não tiver dúvida, não precisa fazer, né? E como a Damara falou, explicar o processo é muito importante, porque não é a partir do momento que você faz um boletim de ocorrência que você já está protegido, não é. Sim. Está abrindo, dando conhecimento ao Estado do crime, né? Mas aí tem todo um procedimento, até a medida protetiva sair, até você conseguir a medida protetiva. Então, é um caminho que não é só fazer o boletim de ocorrência. E como a gente estava falando antes do programa, é dizer que sobre como ele vai ser conduzido nessa persecução penal até chegar à conclusão desse processo, se vai ter alguma penalidade ou não. Porque às vezes a mulher acha que a ineficiência está por parte do órgão de segurança pública. Por exemplo, a polícia ela foi ineficiente, mas ela às vezes verbaliza isso por não compreender esse processo que há, esse percurso do sistema de justiça criminal. Então, assim, eu fiz a minha atuação, e a Natália até bem colocou aqui, eu fiz o meu boletim de ocorrência, mas eu evito até que essa mulher ela percorra esse sistema e até mesmo evitar uma revitimização a partir do momento que eu digo, olha, o procedimento vai ser esse, a senhora tem que aguardar
requerer uma medida protetiva aqui, a senhora vai ter que aguardar o prazo do judiciário. Então, assim, evita que aquela mulher ela vá, eu acho que umas 5 vezes na delegacia para saber se a medida protetiva dela saiu ou não. Acontece. E isso faz com que... E aí ela diz, não, a polícia que não resolveu meu caso, a polícia que não resolveu meu caso. Quando na realidade não depende da polícia. Eu até digo, às vezes, eu digo o seguinte, as pessoas precisam entender que o enfrentamento à violência contra a mulher, ela não é só uma questão de segurança pública, não se trata só da polícia, né? A gente tem que entender que é toda uma rede envolvida nisso. Aí faz, mas dá em nada, a internet é uma tristeza. Aí faz, dá em nada, mas ele já tá solto. Depende, né? Se a situação teve, né, subsídio para que haja uma medida protetiva e até uma prisão imediata, ela vai acontecer, mas, né, a gente vê inúmeros casos que tem cara aí que, né, trucidou literalmente a mulher. A gente vê esses vídeos que viralizam, uma coisa horrorosa, e o cara tá preso lá, cara. Esse aí não tem como sair, cara. E assim, partindo do que você falou, já dando continuidade, tem o não faça isso. Eu achei muito interessante essa parte. Também. E é voltado totalmente para o comportamento de quem tá lá ouvindo, tá tendo esse primeiro contato com a mulher vítima. Eu vou narrar e você, se for o caso, comentam. Não faça isso, policial, principalmente você que está no seu momento de atendimento. Por que você não saiu antes? Eu vou ler todas e a gente comenta. Por que voltou para ele? Isso não é só o policial, na maior parte das vezes, né? Por que demorou a denunciar? Né? Foi apenas uma discussão do casal, isso é normal, normalizar, né? Certas discussão é uma coisa, debater é uma coisa, mas passa do ponto, já não é normal. Minimizar ameaças, tem até o mimizar mesmo, né? Exigir que a mulher apresente provas para ser acolhida, fazer a vítima repetir desnecessariamente o relato, colocar a vítima e o agressor juntos, né, na mesma sala durante a escuta, demonstrar descrença. Esse aqui é uma coisa que realmente a gente, como policial, não pode de forma alguma descredibilizar. Só ela sabe. Para ela chegar até ali, às vezes já foi difícil. Induzir a vítima a desistir da medida protetiva. Essa aí tem fiscais, né? Ou seja, na população. Responsabilizar a mulher pelas consequências da denúncia, fazer aqueles alertas amedrontando, né? E tratar a violência psicológica, patrimonial ou moral como menor importância, porque às vezes só se dá importância quando chega, enfim, às vias de fato ou uma violência física. Então, meninas, isso aqui para o colega policial que está lá no primeiro, porque não é só a DDM que atende, esse é um ponto. Sim. Qualquer delegacia, e às vezes não só na delegacia, mas fora da delegacia, a gente como policial, como eu narrei também em outro momento, a gente recebe ligações perguntando, e como é que faz, o que é que eu faço, como é que você orienta? Então são coisas que a gente precisa adaptar no nosso ambiente de trabalho, e aí eu quero ouvir vocês nesse ponto. Eu só queria dar uma ressalva aqui em algumas. Uma é a questão da prova, que eu acho que é importante falar, a questão da prova, e você falar sobre diminuir os tipos de violência. Primeiro, a mulher ela não precisa nem, não é obrigação dela saber qual é o tipo de violência que ela está se enquadrando naquele momento. Ela vai narrar, e essa é a obrigação da autoridade policial identificar. Isso é uma violência patrimonial, moral e física acumuladas. Aí ela vai identificar. Mas a mulher que chega na delegacia, ela precisa o que ela precisa saber é o que eu passei. Então eu vou narrar, e essa questão de dizer qual é o tipo de violência não é obrigação da vítima. Você ia falar? Não, eu queria fazer essa observação, só essa mesmo, porque eu quero ouvir vocês. Que a questão do policial, que você me deu aquela educada, eu vou chamar de educada, né? Estou aqui adquirindo conhecimentos também. Quando a mulher vítima de violência doméstica chega numa delegacia, o policial muitas vezes faz questionamentos, parece que está querendo desconstruir a narrativa da mulher. Como você falou, ela não sabe nem qual tipo de violência que ela está sofrendo. Então, não vamos deixar claro aqui, que eu quero que vocês, que já adquiri esse conhecimento mais forte aqui. Não é missão da gente que está fazendo uma oitiva, que está ali acolhendo uma mulher vítima,
muito menos julgar nem querer questionar. Você bota no papel e aí, posteriormente, a delegada ou em segundos momentos que vai ser chamado o agressor, coisa e tal, vai se verificar também a procedência ou não daquilo. Então, para esse tipo de situação, qualquer que seja o crime denunciado de forma caluniosa, tem também punição para isso. Então, se de alguma forma o homem ou a mulher que estiver lá atendendo essa vítima percebeu julgar, continue seu atendimento de forma neutra, deixe ela botar no papel, e aí posteriormente é que vai se avaliar com a autoridade policial se aquilo procede ou não, porque a gente quando percebe, de fato pode acontecer, vocês sabem que pode, mas a gente não vai desconstruir, é esse o ponto. Eu acho que uma das principais orientações dessa cartilha é fazer com que o policial não fique tentando influenciar ou desconstruir a narrativa dela. Deixe que ela fale e acolha e faça da melhor forma para que posteriormente se verifique, não é isso? E em relação aqui, tipo, desistir da medida protetiva, né? Desestimular essa mulher, ao contrário, nosso trabalho é garantir a segurança dela, né? Então a gente, enquanto estou falando em como policial, é justamente o contrário. Eu tenho que saber se o que ela está narrando, por exemplo, uma ameaça, existe a possibilidade da medida protetiva. Se existir, eu não tenho que desestimular ela a querer a medida protetiva, né? Muito pelo contrário. Até porque, quando a gente fala que essa violência ela é em espiral, ela vem no momento, ela chega no ápice, depois ela retorna para a fase, né, que chama lua de mel, que é o perdão, é aquela coisa. Nesses momentos de reviravolta, é o momento de acontecer, por exemplo, o feminicídio, de uma violência chegar a um ponto de matar essa mulher. Então, não é o nosso papel também desestimular isso. Em relação à prova, eu acho importante falar, porque tem essa prova que a gente diz que eu colhi ou se eu não colhi, em relação ao momento da denúncia. Então, às vezes a mulher tem a narrativa, ela não tem a prova ainda constituída, né? Ela não consegue, mas também isso não é uma obrigação da vítima, Sim. Né? Quando a gente fala, isso de uma maneira geral, de todos os tipos de violência, mas quando a gente fala, por exemplo, da violência digital, eu vou jogar a deixa para a Natália, essa prova é muito mais importante, porque ela é uma prova que ela é muito facilmente apagada. Sim. Então aí Natália pode dar a fala dela que é em relação a essa prova digital. E já fale um pouco, né, dessa violência virtual, digital, como bem você entende. Eu estava vendo aqui na cartilha muito bem elaborada por vocês, já tem exemplos de violência digital. E falando sobre essa violência em específico, a gente acha, né, que porque é por detrás de uma tela não é violência. E ela pode ser tão grave quanto, porque ela começa no meio virtual, mas estimula comportamentos que podem chegar ao meio físico. E também propagação. A velocidade de propagação da violência digital de gênero é algo surreal, né? Então, a gente tem aí o crime de perseguição, de stalking, né? Que pode ser através de perfis falsos, mensagens repetitivas pelo WhatsApp. A gente tem o deepfake, que com a inteligência artificial, hoje qualquer pessoa nem precisa de uma foto sua, né? Você não precisa dar a foto, ela vai pegar sua foto na rede social e criar uma versão de você inexistente e propagar uma imagem de uma mulher nua por aí. Então, assim, para combater a violência digital hoje, é um desafio muito grande. É difícil. A gente tem a questão da violência patrimonial ligada ao controle de acessos e senhas, né? A gente tem uma diversidade aí de modalidades de violência digital de gênero. E aí, quando a gente entra no assunto das provas, é interessante porque, realmente, a primeira reação da vítima quando sofre violência digital é querer bloquear o agressor, apagar aquelas ameaças, porque ela fica em pânico. Inclusive, assim, agora, recentemente, além de tudo que eu já exemplifiquei, eu vi, está acontecendo aqui no estado de Alagoas, que pessoas estão recebendo áudios. Eu sou da facção tal, do comando tal, e eu tô aqui, se você não me atender, você tá morta. Isso é um tipo de violência digital. Você está começando pelo WhatsApp, mas pode chegar ao meio físico. E aí, o que é que acontece? Qual é a primeira coisa que você quer? Você está em pânico, você bloqueia
você exclui, às vezes a situação é tão constrangedora que você apaga. E a gente tem algumas orientações, obviamente, como advogado, a passar para a vítima, né, em relação a copiar, não bloqueie depois, mas faça o print das conversas. Se puder salvar o URL de onde você viu essa imagem, salve. Mas, reforçando o que se falou, às vezes parece que para o crime digital, a mulher tem a obrigação de apresentar provas. E isso não é verdade. Por quê? Porque a obrigação é da polícia de colher essas provas e existem meios de você conseguir isso, mesmo depois da prova apagada, mesmo depois do cara ter criado um perfil falso, porque a gente tem legislação para isso, para solicitar o provedor da internet, a gente tem o Marco Civil da internet, a gente tem o Poder Judiciário que pode sim solicitar essas empresas para rastrear, a gente tem outros meios, e aí também tem a vantagem, do mesmo jeito que a inteligência artificial é utilizada de forma inadequada para cometer crimes, hoje a gente também tem mecanismos de inteligência artificial para rastrear esses crimes, né? Então, a gente também pode utilizar a tecnologia a nosso favor e a polícia também. Então, o mais importante aqui é a vítima entender e o policial também que a obrigação é do Poder Judiciário, é da polícia de conseguir essas provas para que o processo caminhe. A vítima ela vai fazer o primeiro passo, né? Assim, que é registrar o boletim de ocorrência. Se ela tiver alguma prova já, algum print, alguma imagem, ela vai fornecer, mas que a obrigação realmente é do poder público de coletar essas provas para que o processo caminhe. Você vê, né? Não se trata de uma nova modalidade, na verdade. Isso aí já existe. Só que agora a gente está trazendo, né, para poder, como sempre, né, evoluir a forma de perceber a violência. Porque, assim, identificar as formas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Não são só essas, né? Não são só essas. Essas são as principais, porque a gente parte sempre daquela questão do convívio. Foi o que eu falei logo no início. Não é a violência doméstica apenas, é todo tipo de violência contra a mulher. Então, trazendo outras formas de violência, vamos fazer aqui o registro do seguinte. Quando a mulher chega na delegacia, tem descumprimentos, se o rapaz lá, o agressor, já tem medidas protetivas, né? Se já é reincidente, como se faz, né? Qual é o redirecionamento quando é uma reincidência? Eu sempre passo, né, gosto de passar a informação seguinte, que a gente precisa entender, e aí trazendo para o contexto doméstico e familiar da Lei Maria da Penha, até porque a gente está no mês de referência, né, que a Lei Maria da Penha, ela traz como exemplo, né, alguns tipos de violência, e como você colocou, a violência ela vai para além daquelas que estão na Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher. E recentemente foi introduzida a violência vicária, assim como o vicaricídio, que é quando é praticado de maneira indireta contra a mulher, né, através dos seus dependentes, por quem ela mais ama, né, eu acho que atingindo onde mais dói, seja através dos seus filhos, dos pais daquela mulher, de qualquer dependente. E essa mulher, às vezes, ela vai até a delegacia requerer, por exemplo, sofre qualquer tipo de violência, que não seja no ambiente doméstico e familiar. É importante agora a gente trazer, inclusive, o julgado que foi agora dia 19 de agosto, que saiu, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal, ele reconheceu a aplicabilidade das medidas protetivas de urgência para serem aplicadas para toda violência contra a mulher que tenha que seja praticada sob o aspecto de gênero, né? E esse reconhecimento, ele só destaca aquilo, que a Lei Maria da Penha, ela revolucionou o direito das mulheres, veio para proteger diante, infelizmente, de uma dor, da dor de uma mulher, da Maria da Penha,
E aí, daí surgiu esse olhar do nosso país, né, para esse tipo de violência, violência de gênero, e esse reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, de que, olha, eu aplico o mecanismo da medida protetiva em favor das mulheres, e é isso, independente do âmbito, é reconhecer que a gente tem um problema da violência de gênero, né, violência que aí a gente faz, só para fazer uma observação, acho que elas podem até complementar, já rapidinho, só para entrar aí o que você falou da questão do descumprimento. Sim. A Elske muito bem, né, atua nessa questão da diversidade sexual. Quando a gente fala da violência de gênero, é importante a gente entender que a violência contra a mulher, a gente fala, a mulher não é a mulher só no sexo biológico, né? A gente fala a mulher que se reconhece, melhor, você pode falar contra a mulher, e é importante até trazer esse conhecimento para os policiais, porque às vezes você pode chegar na delegacia, uma trans, uma mulher trans, e dizer o seguinte, olha, eu preciso de uma medida protetiva, eu estou sofrendo violência, eu sou mulher, não é? Isso, a lei, ela ampliou o leque, né? Então, as mulheres que são do grupo LGBT também estão incluídas nessa proteção. Então, mulheres trans, travestis e mulheres lésbicas, porque aí a gente está falando de uma relação de afeto. Então, elas também estão sob o manto da Lei Maria da Penha e elas também têm direito a medidas protetivas. Em relação a requerer uma medida protetiva, por quê? No caso que a Edamara falou do crime vicário, ou seja, eu não fui a vítima diretamente, mas esse agressor, ele agrediu, ele está ameaçando o meu filho. Então, através disso, eu também consigo uma medida protetiva. Sim. E quando o STF reconhece esse para além da questão doméstica, domiciliar e questão de afeto, envolve aí também todas as mulheres, por exemplo, uma violência que aconteça no ambiente de trabalho. Eu posso conseguir uma medida protetiva por uma questão que está acontecendo no meu ambiente de trabalho. Eu não tenho nenhuma relação de afeto com o colega de trabalho, eu não tenho relação, não sou da mesma família que ele, mas eu consigo uma medida protetiva. Agora eu consigo por essa ampliação do entendimento do STF. Por exemplo, é relativo ao convívio também, né? Independe agora. Agora independe. O julgamento foi até de um vizinho, não foi? Foi. Nesse caso específico, foi, mas no sentido de que realmente hoje a gente não se exige mais esse vínculo afetivo, familiar ou de convivência. O cerne, o núcleo da decisão foi a violência de gênero. Então, ele ampliou. Agora, é só quanto ao aspecto da medida protetiva. Hoje, a medida chega... Vamos lá. Chega uma mulher vítima de violência, eu estou sofrendo ameaças do meu vizinho. Aí o policial vai dizer, bom, não há um ambiente, não há uma relação aqui doméstica, familiar, nem de afeto, então acho que não caberia. Não, agora o STF reconheceu que cabe sim a medida protetiva. Qualquer a violência contra a mulher, atualizando, sob o aspecto de gênero, é importante a gente falar. E no ambiente digital também. Aí a gente pode puxar para o ambiente digital. Por exemplo, inclusive, eu acho que foi o exemplo que o ministro Alexandre de Moraes utilizou. Por exemplo, uma mulher que frequenta uma academia e aí um cidadão começa a entender essa mulher como posse, né, como querer essa mulher, e aí ele começa a stalkear ela nas redes sociais, ou ele começa a enviar mensagens para ela, consegue o número dela, consegue enviar mensagem. Então, ela não tem nenhuma relação com ele, né? Não tem nenhum afeto com ele, não sabe nem quem ele é, às vezes não sabe nem o nome dele, mas ela começa a ser perseguida por ser mulher em relação ao stalker, por exemplo. E aí ela consegue uma medida protetiva contra ele, porque agora é possível conseguir uma medida protetiva, né? E é essencial, né? Porque a gente tem visto muitos crimes, e isso já é um crime virtual, como a Elsie exemplificou, mas muitos crimes começando assim. O criminoso, ele escolhe na rede social um cardápio, e aí ele achou uma mulher bonita na rede social, e a partir disso ele começa a perseguição dele, que pode ser, começa no meio virtual e depois ele começa a ver a localização dela, ele começa a frequentar os lugares que ela está, e assim por diante. É importante a mulher ela requerer a medida protetiva e caso haja, entrando na questão do descumprimento. Eventualmente, e aí eu sempre falo, o que é que eu sempre falo para as mulheres? Olha, as medidas protetivas, uma vez que elas são deferidas, existe lá
por exemplo, o afastamento, a impossibilidade do contato daquele agressor com ela ou com seus dependentes. E às vezes aquele agressor, ele começa o contato via WhatsApp, via mensagem, às vezes vai na porta dela, passa. Isso já caracteriza o descumprimento, já é crime. Se houver medida protetiva, já vigente, já é importante dizer isso, já é descumprimento. O que é que ela faz? Liga para 190, se for uma situação de flagrância. Não é uma situação de flagrância, registra um boletim de ocorrência, porque a partir do boletim de ocorrência vai se iniciar o processo criminal pelo descumprimento, porque isso é crime. E a gente não pode minimizar esse descumprimento, porque começa assim, com contato via telefone, começa passando na porta de casa, e quando você vai ver, escalou de forma que ele pode até já estar dentro da casa dela matando aquela mulher. Então, qualquer indício, qualquer sinal importante a mulher denunciar o descumprimento e, nesse caso, para o policial, ele entender que aquele descumprimento é um crime, que ela precisa registrar um boletim de ocorrência e dali seguir os trâmites. É uma pergunta bem conveniente nesse aspecto. Então, o cara tá com a medida protetiva, né, o agressor, e tá tentando contato. Se ela não denunciar esse contato já após a medida protetiva e não houver qualquer possibilidade de caracterizar o crime, porque de alguma forma tem que ser noticiado. Qualquer popular pode, não é isso? Sim. Vizinho, sim, parente, com certeza. amigo. Através, tem o Disque Denúncia, que é 181, tem 180 Não é só a presença física. Não. Qualquer tentativa de contato pode caracterizar o descumprimento. E às Quando vezes você recebe a medida protetiva, existe lá os artigos que o juiz vai enquadrar. Uhum. E um deles é o contato por qualquer meio, telemático, ou meio de comunicação, ou seja, não pode nem mandar uma mensagem no WhatsApp, não pode mandar um e-mail, não pode ligar para essa mulher. Então, dentro da medida protetiva está escrito quais são os artigos que o juiz enquadrou. Então, um deles é esse. Então, ele não pode nem telefonar para ela, nem para nenhum familiar dela. Ou seja, não pode ligar para o filho, para a mãe dela, para o pai dela, para passar um recado para ela. Não pode. Se tiver escrito lá na medida protetiva, se tiver desses artigos, ele não pode ter esse tipo de comunicação. Eu estou aqui para trazer também, né, questionamentos de forma exemplar. Sim. E aí me veio aqui um questionamento. Então, se ela tem uma medida protetiva, o agressor está afastado. Mas se, como eu disse, ligam para a gente que é polícia, né, assim, a advogada agora, para questionar, me oriente, como é que eu faço? Então, se ela estiver também procurando o agressor, sim, que acontece. Aí a gente falou também informalmente, eu estou trazendo aqui, a orientação do policial para esse tipo de situação é que, se ela estiver procurando, então eles têm que ir para fazer o cancelamento da medida protetiva. Sem esse cancelamento... Não, a medida protetiva, ela não pode... Vamos lá, a medida protetiva, ela não pode ser cancelada dentro desse aspecto. Sim. Por quê? A medida, ela é concedida quando houver... E aí, quem faz essa apreciação é o judiciário. Quando houver risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial... contra a mulher ou seus dependentes. Isso, aí quem vai apreciar é o juiz, esse aspecto. Aí, uma vez deferida a medida protetiva, certo? Eventualmente, quem dá a causa para o descumprimento seja a vítima, Sim. não seja o agressor. Como é que eu, quanto agressor, como é que eu posso... me posicionar diante disso. É importante ele se resguardar no aspecto. Se existe uma medida protetiva, se existe uma medida protetiva em que traz para ele obrigações, dentre elas o de afastamento da vítima, evita estar naquele mesmo lugar do que a vítima. Ah, mas foi a vítima que entrou em contato comigo. Então é importante, até porque ele responde a um processo criminal, que ele registre um boletim de ocorrência e aí, nesse caso, ele informe até mesmo nos autos criminal, olha só, que houve que não houve descumprimento por parte dele, mas sim uma aproximação por parte da vítima, até mesmo para eventualmente justificar a retirada daquela medida protetiva, mas só quem pode fazer isso é a justiça.
Isso. Não é a delegacia, por exemplo. Sim. O papel do policial vai ser registrar o boletim de ocorrência. Seja de descumprimento, porque o homem entrou em contato, aquele agressor entrou em contato com aquela mulher, ou, como a dama acabou de explicar, ao contrário. No caso do agressor é a continuidade da violência. Ele está descumprindo. No caso dela, ele tem que se resguardar. Sim. E se houver uma conciliação entre eles de alguma forma? Que isso acontece, Sim. infelizmente, muito, em que ela entra com o pedido, faz o registro de boletim de ocorrência, entra com medida protetiva, é deferida e quando de repente eles reatam. É importante registrar esse fato nos autos, no judicial. Por quê? É no judiciário. A no delegacia não tem mais nada a ver com isso. Porque quem tem a possibilidade de revogar essa medida protetiva é a justiça. Sim. Então não tem essa possibilidade. A medida protetiva ela é requerida pela mulher Revogação. ou ele, ou até mesmo o agressor nos autos, Ou ele ambos, pode comunicar, ou ambos, ele pode comunicar que houve, inclusive esse ano, houve até uma modificação na Lei Maria da Penha, isso também no aspecto do Código de Processo Penal, quanto ao aspecto da retratação da mulher. Então, assim, antes a mulher prestava uma denúncia, né? Era ofertada a denúncia pelo Ministério Público, na realidade, e aí muitas vezes essa mulher dizia, não, mas eu não quero que prenda, eu não quero que... eu só quero dar um susto. Eu só quero dar um susto. A frase é essa, não, eu só quero que ele... Eu quero assustar ele, eu quero que ele pare. Não existe isso, né? Hoje... Mas é só fazendo uma observação sobre o questionamento dele, pegando o que a Dâmara está falando. Porque você perguntou, tem como cancelar? Às vezes o policial, vamos supor que é uma mãe que liga pro policial. Sim. Porque já sabe que é aquela rotina daquele casal de violência e encontra eles dois juntos. Aí o policial fica na dúvida, porque ele está sob medida protetiva, mas a mulher na hora, no local, diz que tá tudo bem, se é cancelável. Não, e aí não é o que a Dâmara tá falando assim, enquanto não estiver nos autos, a obrigação policial é proteger a mulher. Independente, né, então, do que a ela única falar, forma, né? Isso é. Exatamente. A única Independente forma, se ela está procurando, isso não entra no nosso juízo de valor. A gente não pode valorar isso. O que vai acontecer é, se houve esse reatamento, essa coisa, vai ser informado nos autos. E o juiz é que vai dizer, não existe mais necessidade da medida protetiva, suspende-se a medida protetiva. Essa reflexão eu acho importantíssima. Porque como vai chegar no ambiente da delegacia e a gente está fazendo aqui orientações para que seja da melhor forma atendida, o policial ele já vai saber, irmão, é o seguinte, ou a senhorita, a senhora, não importa, você e ele, já que vocês reataram, vocês vão precisar desconstruir, revogar isso no judiciário. Não é assim. Aqui na delegacia, é esse o ponto. Aí na delegacia... A gente já fez o procedimento, a medida protetiva aqui não vai ser revogada. Não. Inclusive, Palmeira, vou além. Por exemplo, se a medida protetiva estiver vigente e, por um acaso, ele for acontecer algum problema entre eles, um desentendimento, e ele for pego junto com essa mulher que, teoricamente, ou supostamente... deveria estar afastado. Ele pode ser preso, ele vai ser preso. Ele vai ser preso porque ele está descumprindo a medida protetiva. Mesmo que eles estejam lá no modo lobby, a medida está vigente. Mas a gente voltando para o início do nosso podcast. Porque nesses momentos de lua de mel é que pode acontecer o feminicídio. Exatamente. E aí a polícia vai se eximir? Não, ela vai cumprir o papel dela. Ela vai dizer, olha, tem uma medida protetiva, é você que está nessa medida protetiva, é contra você, e você não pode estar com ela. Eu vou levar. E ele vai ser preso. Vai ser preso. Entendeu? Vai ser preso em flagrante, porque no caso ele está numa situação de nova violência com uma mulher que ele já tem medida protetiva. Você vê a quantidade de hipóteses, né, e situações que mesmo após uma medida protetiva, a gente aqui está trazendo para o policial saber como ele deve se portar, inclusive. Até que a medida protetiva seja revogada no judiciário, a mulher deve ser protegida em qualquer que seja a situação. Ela está vigente, você diz ao casal, olha, você vai ter que ser conduzido e a senhora, se quiser, você pode até ser ouvida. Eu acredito que ela vai ser ouvida, mas mesmo assim ele vai ser conduzido pelo descumprimento. Porque precisa registrar, né? Então tem que ter,
como você disse, a lua de mel pode estar no auge. O amor está no ar. Beleza, voltou, né? Os perdões acontecem, infelizmente, como você falou, há riscos de feminicídio. Mas havendo essa reconciliação, amigo ou amiga, vocês, já que estão bem, estão juntos, vão no judiciário e desconstruam de forma correta pelo trâmite legal. Senão você pode... E eu acho que é importante falar aqui que, mesmo que tudo isso ocorra, né? Porque não é impossível, mesmo que tudo isso ocorra, e esse casal, esse agressor volte a agredir essa mulher, ela deve seguir novamente, fazer novo boletim de ocorrência. Não é porque eu suspendi a medida protetiva junto com ele no judiciário que eu não vou fazer novamente, não. O papel do Estado é defendê-la quantas vezes for necessário. Então ela deve ir na delegacia novamente, fazer o boletim de ocorrência novamente e pedir nova medida protetiva. Porque é importante dizer, né, porque já que eu me retratei, eu não posso mais buscar o amparo do Estado. Isso não é verdade. E a gente não pode desencorajar essa mulher a procurar o Estado. Ela deve procurar o Estado e fazer todo o procedimento novamente. E o próprio... Ele próprio convence também, né, Madama? E o próprio policial, quando recepciona ou presencia uma situação dessa, é importante informar para a vítima. Olha, porque... existe essa fase, o ciclo da violência, um deles é a fase da lua de mel, em que ele promete que vai mudar, que vai melhorar, e a mulher, ela acaba, né, voltando àquele relacionamento, e o policial, ele precisa, né, deixar claro para a mulher, olha, a senhora sofreu a violência, está com medida protetiva de urgência, está válido, a senhora fique atenta aos sinais, né? Passar esse alerta para a vítima. Fique atenta aos sinais, denuncie qualquer situação. Então, porque a senhora já vivenciou isso. Então, não espere, né, que aconteça algo mais grave para voltar até aqui. Eu acho que é sempre esse olhar, né, mais com essa lente de gênero mais humano, né, mais sensível, entender que aquela mulher, ela tá vulnerabilizada ali e precisa, de fato, se reconhecer muitas vezes vítima de violência que muitas delas nem percebem, muitas das mulheres não percebem, né, que estão sendo vítimas. E alimenta, assim, né, a esperança de que realmente vai mudar, né, e achei essencial também essa colocação da Elsie, porque tem o fator da vergonha. Depois que ela cancela, que ela chega no ponto desse de falar com o advogado, que a gente conhece, a gente vê muito também no direito familiar, com a questão do divórcio, né? Que as pessoas se arrependem. E com a medida protetiva acontece muito. Aí, quando ela chega nesse nível de mover um processo e no final cancelar, ela fica com o constrangimento no ápice para retomar. E é importante, né, saber, e às vezes o policial também se cansa. Você já vê essa mulher aqui tantas vezes, já é a quinta vez que ela vem aqui e depois ela volta pro cara. Não importa, policial, é uma vida. E ela está passando por um processo de conscientização. Então, registre, oriente do mesmo jeito. E o Estado, como a Elsie falou, tem a obrigação, quantas vezes for necessário, para que ela se proteja. Não é isso? É isso. Meninas, é o seguinte. Se quiserem abordar mais algum tópico que por acaso seja de importância realmente que vocês queiram, fiquem à vontade. Eu vou aqui reapresentar a cartilha, dizer para vocês que estão aqui nos assistindo o seguinte. Essa cartilha está super atualizada. Estamos aqui com profissionais, né, do direito e mulheres, acima de tudo, que estão nessa atividade, né, que são as operadoras do direito em defesa das mulheres nesse momento aqui no Estado. Então, é interessante, essa cartilha é permanente até que seja de alguma forma modificada a lei. Então, qualquer que seja a situação, né, que envolva violência doméstica, aliás, violência contra a mulher, violência de gênero, sob a lente do gênero, que esse é o ponto agora, eu estou atualizado. Inclusive, vou dizer a vocês, eu fiz meu TCC sobre a Maria da Penha. Eu sou bacharel em Direito, não sou advogado, porque estamos aqui como policiais. Mas eu estou atualizado. Minha tese já morreu. Porque sob a ótica de gênero, antigamente, como você disse, o elemento cerne era o quê? O convívio. Era a questão de coabitar, de alguma forma ter, não necessariamente ser marido e mulher, pode ser de
pessoas que estão dentro da mesma residência, ambiente de trabalho, mas hoje já não é. Então vocês têm que ficar atentos, né? E atentas às colegas. E eu queria que vocês fizessem as considerações de vocês e agradecer, né, a presença de vocês, a forma de orientar, de trazer conhecimento e nos atualizar como policiais, porque se a gente não tiver atualizado e não tiver em condições de dar esse tratamento, esse acolhimento à mulher vítima de violência, já começa precário, né, a justiça, né, a gente subsidia, né, Elci, como polícia judiciária, a justiça, né, o poder judiciário. Então, se nosso trabalho já começa bem feito, a chance dessa evolução também ter êxito é maior. Então, por favor, Elci. Então, para fechar, eu queria dizer assim que o ponto principal que se discutiu foi a violência de gênero. A gente sabe que a legislação ela vem evoluindo, as medidas de proteção à mulher também vêm evoluindo. Então, existe todo um aparato que tenta pensar nessa violência, né, de uma forma mais efetiva. E a gente precisa outra vertente, entender, será que aumentou a violência? Mas de que ponto? E eu acho que a informação é a questão principal disso. Eu acho que as mulheres estão muito mais informadas e as mulheres estão procurando, sim, mais os seus direitos. Elas conhecem já da lei, a lei é uma lei muito bem divulgada, então elas estão procurando, sim, o seu direito. A violência de uma outra vertente, ela aumenta em outras formas, por exemplo, atingindo uma violência digital e de uma forma muito cruel, né? Inclusive pessoas que nem têm nenhum tipo de relação com essa mulher, ela tenta atingir as mulheres. Então, o que eu acho que a quem está fazendo aqui é informar, que isso é muito importante, e dizer que tanto o Estado, através da polícia, como a advocacia, através da OAB, está nessa batalha contra a violência de gênero. Então, é uma temática que a gente precisa discutir muito mais outras vezes, né? Acho que dariam vários outros programas. E uma coisa importante já falar é que aí eu vou falar sobre o projeto que nós criamos na OAB, que é um projeto inovador. Natália, Edâmara e eu, através das nossas comissões, através da diretoria, começamos a fazer um levantamento de dados e já temos alguns números sobre a violência digital no estado de Alagoas. Então, foi lançado o Observatório, né, de Violência Digital de Gênero na OAB Alagoas, né? O primeiro observatório. E é um observatório pioneiro estadual. No Brasil? Com esse recorte, sim. Sim, ainda não tinha sido criado esse recorte digital na violência de gênero e foi lançado muito recentemente, na semana passada, aqui no estado. Então, é um trabalho que está sendo construído. A gente tem a parceria, inclusive, da Polícia Civil e da Polícia Federal, então, na questão da coleta de dados, e também estamos fazendo uma pesquisa para coletar dados diretamente. Então, já temos alguns números, já divulgamos esses números e a gente vai lançar o observatório, que vai ser uma coisa prática, refletindo no que eu acho que é o mais importante em políticas públicas. Porque a gente fala aqui sobre o trabalho e tudo, mas a gente precisa ter políticas públicas para essas mulheres. E aí eu vou deixar com as meninas para dar mais aprofundamento sobre o nosso observatório e as políticas públicas que a gente pretende implantar. Então, aqui, né, eu estava vindo na cartilha locais para denunciar. Em breve teremos o observatório dessas cartilhas todas, porque a gente tem trabalhado para isso. E como a Elci falou, o observatório, ele tem um papel fundamental, porque quando a gente não tem dados, não tem números, a gente não sabe combater. E a partir de dados, a gente traz prevenção, traz proteção e traz o principal, que são políticas públicas. Aqui foi levantada a questão da rede, né, de uma rede de apoio, que isso é uma função de uma política pública. E um dos motivos que nos levou, né, Dâmara, a construir esse observatório foi pensando justamente nessa rede digital de gênero, essa rede de apoio, esse fortalecimento entre as instituições, a OAB, a Polícia Federal, a Polícia Civil e outras instituições que queiram participar do observatório, para que a gente consiga criar essa rede. Então, passo a palavra para a Dâmara também finalizar, mas é um projeto que muito nos orgulha e eu sei que vai dar bons frutos. Esse projeto, ele é pioneiro, acho que aqui no estado,
possivelmente no Brasil, porque a gente traz esse recorte. Existem outros observatórios de gênero, mas esse faz o recorte para o meio digital, porque a violência contra a mulher ela pode acontecer não só no mundo físico, como também no mundo digital e ter consequências tão piores quanto, né, as que acontecem do mundo físico. E a gente precisa proteger, principalmente essa geração que vem vindo aí, que é da era digital, as nossas meninas, os nossos meninos, né, conscientizá-los quanto a esse tipo de violência. Então, acho que o observatório, ele vem para isso. Então, acho que, já para encerrar, né, agradeço pelo convite para a gente falar sobre a temática da violência contra a mulher. E a gente trouxe aqui no mês de agosto de Lilás, que é um mês que a gente intensifica, né, a palavra. Intensifica as ações, porque aí quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente precisa falar o ano inteiro, não só no mês de agosto. E a OAB, né, está de portas abertas sempre a vocês, ao sindicato, né, que queira, né, construir aí projetos, como a Natália e como o Elcio falou aqui. Legislação a gente tem em favor da mulher, em defesa da mulher, mas só de legislação não basta, a gente precisa construir políticas públicas, ações voltadas para isso. E essa cartilha acho que já é uma ação aí que vem em defesa da mulher, buscando a qualificação do profissional. Parabéns. Meninas, muito obrigado, né, doutoras, né, pela presença de vocês. Tenho certeza que quem tiver a oportunidade de assistir na íntegra, né, todo esse diálogo, esse debate que a gente teve. Isso aqui, como eu disse, se a gente fosse trazer situações corriqueiras, né, e dar exemplo, um mês de conversa não dá. Tem, muito bem lembrado pela Natália Peixoto, também tem, né, os locais de denúncias, né? Sim. E sobre a ótica de gênero, tratamos aqui das orientações para o atendimento às vítimas, às mulheres vítimas de violência, com a nossa diretora da mulher, Elci Freire, que também é presidente da Comissão da Diversidade de Gênero, as advogadas Natália Peixoto, que é a diretora de Gestão e Tecnologia da OAB, e a doutora Dâmara Araújo, presidente da Comissão Especial da Mulher. E mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Eu, com certeza, né, vou recebê-las, tenho certeza, né, assim, em outros momentos. O Sindipoi QAP fica por aqui. Curta, compartilhe e inscreva-se nos nossos canais, no nosso canal. Esse programa vai estar disponível na íntegra no YouTube e em pequenas pílulas no nosso Instagram, para que você, enfim, meu colega, se interesse, porque esse assunto realmente merece um pouco de sua atenção e atualização constante. Ficamos por aqui e até logo. Voltaremos em breve com outras notícias e informações do seu interesse. Até logo.